primeiro em diante. Antes de adentrar na palavra do Senhor, gostaria de testificar um testemunho nesta noite, o que o Senhor fizera na minha vida ainda essa semana. No domingo estava aflito, coração um pouco apertadinho. Eu falei que seria a minha última semana do trabalho. Deus usou a vida da diaconisa Adriele para profetizar que Deus ia abrir a porta para a minha vida. Glória a Deus, glória a Deus. Eu ainda brinquei com ela, né? Falei, não, quero ser sustentado pela Adriele. Falei, brincadeiras à parte. Mas eu sabia a aflição de um pai. Eu falei, eu tenho fé que Deus vai abrir a porta no tempo certo, no tempo de Deus. E onde? Pela misericórdia e a bondade do Senhor. Era a minha última semana de trabalho na empresa onde estou trabalhando. Estava apenas fazendo um bico lá. O patrão chegou na hora do almoço, foi lá, ligou para mim, e à tarde foi lá me visitar. Ele falou que ele vai me registrar na empresa para a honra e glória do Senhor. Deus abriu uma porta, já estão pedindo meu documento, já queriam que eu fosse fazer exame amanhã mesmo, só que eu estou aqui em Pariquera, semana que vem eu vou estar trabalhando lá em registro, fazendo outra obra. E o Senhor é Deus de provisão. Então, se alguma pessoa profetizar na sua vida, muitas das vezes a gente fala, mas por que não acontece? É porque a profecia vem de Deus, mas nós endurecemos o nosso coração, então dê ouvidos àquele que profetiza sobre a sua vida. Dentro dessa casa tem profeta e profetiza do Senhor, revestido de poder e autoridade. Se saiu deste altar ou saiu de alguém, receba do Senhor. Se saiu até mesmo de uma criança, se nós pedindo, cremos, nós recebemos. E o Senhor Deus entregou para mim. Deus abençoe a vida da diaconisa dele, Deus abençoe a vida da igreja. Gostaria de justificar isso porque foi uma bondade de Deus para a minha vida. Meu coração estava aflito. Mas eu falei para o Senhor, Pai, todavia seja feita a sua vontade, não a minha. Aleluia. E para a honra e glória do Senhor, estamos ali, continuaremos trabalhando ali até onde o Senhor nos permitir. A hora que o Senhor não quiser que nós ficamos mais ali, nós vamos fazer a vontade dele. Porque sabemos que estamos nessa terra não para fazer a nossa vontade, mas sim para fazer a vontade de Deus. Estarei lendo para não tomar tempo, amém? Escreve o anjo da igreja que está em Sardes. Isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu conheço as tuas obras, que tem nomes de que vives e está morto. Sê vigilantes e confirmas o restante que estavam para morrer, porque não achei nas tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, de que recebeste e ouviste, e guarda-o, e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a hora que eu virei sobre ti. Mas também tem algumas pessoas em Sardes, que não contaminaram as suas vestes, e andarão comigo com vestes brancas, porquanto são dignas disso. Ao que vencer será vestido de veste branca, e não pagarei de maneira nenhuma o seu nome no livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Momento qual o Senhor Deus já falara comigo através dessa mensagem enquanto estudava. E o Senhor Deus, Ele vem nesses 7 dias de campanha, mostrando características de cada igreja e nos alertando para nós vivermos no tempo qual nós estamos vivendo, um tempo qual não se difere muito de um tempo atrás, onde foi escrito, onde foi revelada essa profecia. A igreja de Sardes estava localizada numa cidade muito rica, próspera e famosa, mas ela estava espiritualmente fraca. A igreja local tinha uma boa reputação, mas a vida espiritual estava morta. Jesus fala diretamente o coração da igreja de Sardes, tem nomes de que vives, mas está morto. Jesus, ele vem orientar aquele povo que tinha uma boa aparência, muitas das vezes tinha até mesmo uma boa eloquência, muitas das vezes tinha até mesmo obra concretizada, mas estava morta. Parecia ser uma igreja segundo o coração de Deus perante ao povo, perante ali a região qual ela estava localizada, mas dentro dela ela estava morta, porque ela não tinha consigo algumas características de Cristo. A igreja de Sardes, ela se encontrava morta espiritualmente, e nós bem sabemos, e é verdade, que a igreja ela não vive tão somente de obra, ela não vive tão somente de matéria, ela não vive tão somente de física, ela não vive tão somente pela quantidade de membros o qual estão dentro dela, mas há um mundo não revelado aos nossos olhos nu, um mundo qual muitas das vezes nós não damos tão importância, porque os nossos olhos humanos não têm a capacidade de enxergar.
não tem a capacidade de entender a complexidade e a dimensão deste mundo. Mas bem sabemos nós que há uma realidade, o mundo espiritual existe. E o mundo espiritual, ele tão somente existe como nós também, se dermos liberdade e se nós dermos legalidade para este mundo, nós conseguimos viver, nós conseguimos, o Senhor revela o tamanho da sua grandeza em simples detalhe, como no testemunho qual eu falei. Só que nós, por muitas das vezes, na correria dos nossos dia a dia, se preocupamos tanto em mostrar e não sermos o que verdadeiramente Cristo quer de nós. Não adianta tão somente eu portar do microfone e me dizer que sou mensageiro do reino, e se meu nome não estiver escrito no livro da vida. Mas como você pode falar isso com tanta firmeza? O próprio Senhor disse que nos últimos dias muitos dirão: Senhor, no teu nome eu preguei, no teu nome eu profetizei, no teu nome eu curei, e no teu nome, Senhor, expulsei demônios. O Senhor dirá para este: apartar de mim, que vós não te conheço. Mas como pode vivermos tudo isso, fazermos tudo isso e não obter a maior recompensa, que é a nossa salvação? Porque muitas das vezes estamos mais preocupados em mostrar a nossa capacidade de sermos melhor do que os outros, do que realmente plantarmos e germinarmos no reino. Aleluia. Tudo que eu fizer em cima deste altar, tudo que eu fizer na minha vida terrena, se não for para a glorificação e para a testificação do reino do céu, não tem importância no mundo espiritual, não tem importância no reino de Deus. Muitas das vezes nós pregamos e profetizamos para pessoas, e essas pessoas, por entender este mundo, conseguirão e receberão do céu o galardão, e nós muitas das vezes, por estarmos mortos espiritualmente, mas como pode pregar e estar morto espiritualmente, mas como pode curar e estar morto espiritualmente? Quando nós fazemos por nós mesmos, quando nós fazemos por reconhecimento próprio, quando nós fazemos para que nós cresçamos, estamos nós mortos espiritualmente. Porque o reino não é sobre nós, mas o reino todavia vai ser sobre ele. Se nós profetizarmos, que seja para que o reino cresça. Se nós ministrarmos a bondade de Deus, a sua palavra, que não seja para termos um sermão melhor do que o pregou no culto passado, mas que seja assim, direcionado pelo Espírito Santo de Deus, porque tão somente crescerá e germinará frutos. Quando nós tomarmos a direção e entendermos a complexidade, ou mesmo sem entender, nós temos dentro do nosso coração o temor pelo reino espiritual, nós não viveremos uma igreja morta, nós não seremos mortos espiritualmente. Porque muitas das vezes eu posso estar diante deste microfone, pelo meu conhecimento, pelo aquilo que eu entendo de Cristo, eu posso falar dele, eu posso falar das benfeitorias do Senhor, mas se a minha vida não estiver regrada e não estiver regada pelo Senhor, eu estarei morto espiritualmente. O Senhor vai requerer de mim isso. De nada adianta eu ter um microfone na mão se eu não estiver uma vida no altar. De nada adianta eu estar aqui para me aparecer que sou um bom pregador, que tenho uma boa eloquência, se eu não estiver preocupado com o evangelho que cresça, se eu não estiver preocupado que o reino seja próspero na terra. A igreja de Sardes, mesmo sendo uma igreja de boa reputação, à vista da sociedade, a igreja de Sardes, ela tinha tudo para ser uma igreja boa, mas porém era uma igreja que estava vivendo de tão somente aparência. E eis aí um momento muito difícil para nós cristãos, porque nós não temos, muitas das vezes aos nossos olhos nus, nós não conseguimos entender este cenário. Achamos que estamos fazendo da maneira correta, vivendo da maneira correta, mas muitas das vezes, por não darmos ouvido e importância à verdadeira palavra de Deus, deixamos a nossa vida espiritual morrer. Muitas das vezes cantamos, louvamos, profetizamos, mas dentro de nós ainda há um vazio.
dentro da nossa vida ainda há algo que não se encaixa. E nós vamos ver homens e mulheres de Deus, por exemplo, que mesmo tendo a sua vida totalmente controversa, diante de um cenário totalmente adverso, em situações totalmente extremas, Daniel diante da cova do leão, Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha de fogo ardente, não se curvando diante de um decreto do rei, mesmo eles tendo a sua vida totalmente contrária, mesmo a sua vida física estando morta perante aos juízes, perante os reis daquela época, eles estavam vivos espiritualmente. Mas porque você vai falar de Daniel, nós vamos ver que a igreja tem deixado um ponto muito importante, que é a oração de lado. Não tem como sermos vivos, não tem como nós dizermos que somos, se nós não temos intimidade com quem é. Jesus, Ele é. E como nós vamos falar de Jesus, viver Jesus, se nós não conhecemos Ele através de conversar com Ele? Como nós vamos dizer que somos espiritual, se nós não damos importância a ouvir o que o mundo espiritual diz para nós, o que Jesus diz para nós? Mas como que Jesus está? Há uma palavra que vem passando e atravessando gerações por gerações, e aonde essa palavra adentra, aonde dão espaço para essa palavra entrar, o cenário muda, o extraordinário acontece. Aonde não tem vida, passa a ter vida. Aonde não tem esperança, passa a ter esperança. Muitas das vezes a vida totalmente morta espiritual, a vida totalmente morta física, mas quando esta palavra adentra, quando dão ouvido e importância a essa palavra, o cenário já não é mais o mesmo. Por quê? Porque a igreja é viva, porque a palavra dele é viva. Então nesta noite, você que ouve esse humilde pregador, nesta noite dê ouvido e importância para essa palavra. Não há outra palavra no mundo que vai te conduzir a viver uma vida espiritual. Não há outra palavra no mundo que vai fazer você reconhecer e entender a Cristo. Não há outra palavra no mundo que te leve para a vida eterna. Glória a Deus. Aleluia. Estamos nós tão presos. Já saí do meu contexto, qual fiz aqui, mas o Senhor está falando isso. Glória a Deus, aleluia. Vivemos tão presos. E é tão somente a viver para agradarmos nós e ao nosso próximo, que muitas das vezes, não que isso seja errado, amém? Que muitas das vezes esquecemos de agradar ao nosso Deus. É tão fácil me aparecer para o meu pastor quando estou do lado dele, mas é tão difícil eu sei que o meu pastor quem é quando estou no meu trabalho. Mas a palavra do Senhor vai dizer: os olhos dos pastores não estão lá, mas os olhos do Senhor estão como chama da Deus, olhando e contemplando a minha e a sua vida e a nossa história. E o mundo espiritual é tão real, e nós vemos que as pessoas dão pouca importância para essa espiritualidade. A própria ciência vai dizer que somos nós compostos em 3 partes: corpo, alma e espírito. Portanto, o corpo desce à sepultura, a alma ela já não produz mais sentimento. Qual é o único objetivo que ela tem na nossa vida? O Espírito, qual foi soprado dentro de nós, que vai se revelar a palavra do Senhor, que foi soprada pelo próprio Deus, retornará para o Pai. Mas estamos tão presos, estamos vivendo tanto materialismo, estamos vivendo tanto. Quando eu falo materialismo, não falo de riqueza, porque isso pouco importa. O Senhor Deus te deu o melhor desta terra. Quando eu falo que nós estamos presos ao materialismo, nós estamos tão presos ao mundo no qual vivemos que esquecemos que este mundo é passageiro. E é um mundo que está por vir. E a igreja de Sardes, ela estava cochilando, podemos dizer assim. Por quê? Porque ela estava tão preocupada em aparecer para a sociedade, que acabou se esquecendo de se mostrar diante do seu Deus que vive e reina para todo sempre. E nós, presos dentro das nossas próprias emoções, os nossos próprios sentimentos, deixamos o que é o mundo espiritual de lado. Quantos de nós, que muitas das vezes não se preocupamos se amanhã nós vamos estar vivos? Se eu não estiver vivo amanhã, será se eu estarei vivendo o reino do céu? Será se o meu corpo, será se eu estou pronto para chegar diante do meu Deus?
e dizer para Ele: Santo, Santo é o Senhor. Será se eu estou pronto para o Senhor me chamar e dizer: eis-me aqui, Pai, eu estou pronto, pois vivi tudo aquilo que o Senhor requis de mim. A igreja de Sardes, ela praticava o Evangelho, digamos assim, na sua materialidade. Ela praticava as boas obras. Mas a palavra do Senhor vai dizer que ainda que eu doe tudo, ainda que eu pegue tudo que eu tenho e doe meu próximo, se eu não estiver o amor dentro de mim, de nada isso tem importância. Quando eu vou falar deste amor, eu vou revelar o amor de Cristo na cruz do Calvário. De nada adianta se nós fizermos por nós mesmos, se nós não entendermos que Cristo nos salvou, se nós não entendermos que nós estamos aqui esta noite pelo intermédio dele, não estamos aqui pela nossa vontade. Eu passei o dia inteiro no meu trabalho, exaustivo, cansativo, mas estou aqui para receber uma palavra do céu. Meu coração, o Senhor está falando comigo. Não é tempo muitas das vezes de nós se preocupar em se aparecermos demais. É tempo de nós escondermos o nosso eu e deixar a verdadeira adoração de Cristo aparecer na nossa vida. Deus, Ele me chamou e te chamou para sermos e se tornarmos novamente a sua imagem, a sua semelhança. Deus, quando Ele chama os seus discípulos, vai dizer: sois vós os meus discípulos, sois vós o sal da terra e a luz deste mundo. E não tem como a luz andar em trevas. E nós vamos ver que a igreja de Sardes, ela tem um problema iminente dentro dela, que a aparência, como eu já disse, que ela parecia, mas ela não era. Quantos de nós, quantos no mundo, em quantas situações que muitas das vezes nós queremos deixar que o nosso eu sobressaia o eu de Deus. O próprio Cristo, na sua confissão, como eu já disse aqui, quando testemunhava, na sua aflição, na sua dor, Ele fala: Pai, afasta de mim esse cálice. Mas, portanto, Deus, não seja feito a minha vontade, mas a sua. Que nós possamos entender e compreender isso. Mesmo na nossa dor, mesmo nós sem entendermos aquele momento, nós olhamos para o Senhor e diga: Pai, tira de mim que está pesado. Mas, portanto, não seja feito a minha vontade, mas sim a sua. Glória a Deus, aleluia. Nós vamos viver a verdadeira, o Evangelho de Deus na nossa vida, vamos viver a verdadeira espiritualidade de Deus na nossa vida. Quando nós tirarmos a nossa mão e nós deixarmos a mão de Deus agir a nosso favor. Enquanto nós queremos fazer do nosso jeito, o Senhor não irá interferir nos nossos planos. Enquanto nós quisermos fazer com a nossa vontade, o Senhor não irá habitar na sua plenitude dentro de nós. Mas quando nós entendermos que é por Ele, que é para Ele, que são todas as coisas, o extraordinário de Deus acontecerá na nossa vida. A igreja de Sardes, ela pareceu ser forte e viva, externamente na prática, mas portanto espiritualmente ela estava morta. Não bastamos nós ter somente nome ou tradição, é preciso nós termos uma vida real em Cristo. Devemos estar atentos em vigilância. Sardes confiava mais na sua reputação, mas não estava atento à sua vida espiritual. O Senhor, Ele vai dizer para nós vigiarmos e orarmos, para nós não cairmos em tentação. Ele vai revelar isso para os discípulos: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Portanto, Ele mesmo vai alertar um pouquinho a mais a dizer: portanto, na verdade, o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Aí entra a luta, o qual nós vivemos no nosso dia a dia, entre a nossa carne e o Espírito. A igreja de Sardes, ela se perde nesse requisito. A vigilância, a oração fica um pouquinho para trás, mas não é tempo de nós ficarmos desatentos. O Senhor nessa noite nos alerta para nós estarmos vigiando e orando a todo tempo, mas como vou viver de joelho o dia inteiro? Não é para você estar de joelho o tempo inteiro.
O Senhor vai dizer para nós orarmos sem cessar. Mas quando o Senhor vai falar isso, o Senhor sabia que nós não teríamos condições física, humana, de estarmos com o nosso joelho a todo tempo no chão. Mas a nossa mentalidade tem que estar a todo momento ligada no trono de Deus, para que o Senhor Deus revele a sua espiritualidade, para que nós estejamos fortes espiritualmente, para que nós tenhamos uma vida de retidão a Cristo. O salmista ele vai dizer: lâmpada para os meus pés são a sua palavra e luz para o meu caminho. Não há outro caminho. Eu poderia dizer para você que me ouve nessa noite que há um caminho com mais facilidade. Eu poderia dizer para você que me ouve nesta noite que há um caminho diferente. Eu poderia dizer para você que é um caminho mais fácil, mas Cristo não. Cristo ele vai dizer para mim e para você que neste mundo nós teríamos aflição, mas que era para nós termos bom ânimo. Cristo disse que, portanto, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por mim. Eu poderia falar para você diferentes caminhos mais fáceis para seguir a Cristo, mas Cristo não. Ele diz que há somente um caminho, e que este caminho é um caminho apertado, e o Senhor vai dizer que a porta é estreita. Então eu quero dizer para você que me ouve aqui nesta noite, como a igreja de Sardes, o Senhor quer dizer para mim que é tempo de nós fazermos o quê? Se arrependermos dos nossos caminhos. É tempo de nós se arrependermos daquilo que achamos que é certo, porque muitas das vezes nós achamos que é certo, mas o Senhor vai dizer para nós através da sua palavra que enganoso é o coração do homem. O nosso coração ele se engana, mas a palavra de Deus ela é fiel, a palavra de Deus ela é verdadeira, a palavra de Deus ela é viva. Então não há outro caminho para nós reconhecermos o mundo espiritual. A minha carne lá capotar, o meu corpo hoje mesmo pode não existir mais, mas eu tenho a plena certeza e convicção que o meu espírito voltará para aquele que me deu, o meu espírito retornará para o meu Criador, porque o meu Redentor vive, Cristo ele vive. Então nessa noite a mensagem para a nossa vida é esta: não é tempo de nós se preocuparmos em se aparecer, é tempo de sermos cristãos. É tempo de vivermos a espiritualidade na sua totalidade. Se o Senhor abrisse os nossos olhos espirituais, muitos de nós não suportariam tamanha grandeza. Dentro deste quero contar um relato, uma experiência que eu tive com Cristo no início do meu retorno para o Evangelho. Meus amados e queridos irmãos, que vos falar nessa noite, como sempre digo, eu sou o menor da casa. Eu sempre via muitas pessoas orando e a pessoa caindo. O pastor colocava a mão na cabeça, a pessoa caindo. E eu tinha um pouquinho de Tomé dentro do meu coração, falava, mas não é possível isso? Será, Jesus? E a gente vive um mundo onde muitas pessoas infelizmente escandalizaram o Evangelho de Deus, mas o mundo espiritual existe. E veio uma pessoa que pôs a mão sobre a minha cabeça, e em questão de fração de segundo, eu fui desligado da terra e o Senhor me contemplou uma visão de um grande portão. Um portão onde ele era imenso, e brilhava e reluzia como ouro. Quando eu voltei, meu corpo foi tão rápido que eu chorava que eu não queria mais voltar, porque este lugar habitou uma paz dentro do meu coração, paz essa como eu nunca senti. O Senhor me arrebatou em espírito, me levou diante do portão do céu. E eu tive essa experiência com Deus e testifico para você, dizer para você que o mundo espiritual existe. Basta você crer. E a partir deste momento, desses dias, eu passei por momentos difíceis na minha vida, na minha carreira ministerial, e tenho a plena certeza e convicção que passarei por mais ainda. Mas uma certeza eu tenho: esta palavra eu guardarei no meu coração para não pecar contra o meu Senhor, porque somente Ele é digno e merecedor de toda a glória. Eu tenho certeza que esta terra está prestes a se acabar, mas o céu me espera, a nova Jerusalém nos espera, nos aguarda. Portanto, nesta noite, o Senhor nos alerta dentro das igrejas de Sardes: vamos voltar para o mundo espiritual. O Senhor existe, o mundo espiritual é real. Sabe por que muitas das vezes, pastor, a gente está em casa fadigado, e muitas das vezes a palavra, vem uma palavra ao contrário na nossa mente: não vá para a igreja, fique em casa, não ore. Você não precisa orar, mas não é só para você, é para mim também. Muitas das vezes ele fala: você já orou ontem, mas você passou o dia inteiro com o pensamento no céu. Para que vai dobrar o seu joelho? Para que vai orar novamente? É o inimigo tentando nos parar e nos paralisar. Sabe por quê?
porque ele já perdeu o que era reservado para ele por desobediência. Mas ainda resta a nossa oportunidade de obedecer. A nova Jerusalém vem para todos aqueles que creem. Aqueles que não creem não faz mal, eles verão, também entenderão que há somente um Deus. A palavra do Senhor vai dizer que todo joelho se dobrará, toda língua confessará diante dele que somente ele é Deus. Então nesta noite não é tempo de nós se preocuparmos se temos uma boa eloquência, se temos um bom tempo, se temos uma roupa glamourosa. É tempo de se preocuparmos se a nossa vida está no altar de Deus. É tempo de se preocuparmos se estamos verdadeiramente sendo cristão. Do que adianta estar toda a noite no culto de ensino, ouvindo a palavra do Senhor e fazendo como já fui orando aqui esta noite, não a praticando. Todos nós bem sabemos e entendemos que de nada adianta um médico passar 6 anos da sua vida na sua faculdade e deixar aquele diploma de lado e não exercer. Ele não se tornará médico, ele só terá um diploma de médico. Para ele se tornar médico, ele deverá exercer a sua profissão, e daí você vai reconhecer ele. Já vou entrar no outro ponto, porque Jesus ele é maravilhoso. Glória a Deus, aleluia. Então ele somente se tornará médico a partir do momento que ele praticar. De nada adianta nós ouvirmos falar de Cristo. De nada adianta nós sabermos o que Cristo fez e faz, se nós não fizermos como Cristo fez. Por isso o Senhor em todas as igrejas ela fala para retornar para a cruz, para retornar para o Evangelho, para retornar para Cristo. O apóstolo Paulo, ele é muito enfático em dizer: sedes, pois, os meus imitadores, como eu sou de Cristo. O apóstolo Paulo não vai dizer para você imitar ele, não. O apóstolo Paulo podia dizer: sedes os meus imitadores, então era para você estar imitando o apóstolo Paulo. Mas o apóstolo Paulo vai dizer: sedes os meus imitadores, como eu imito a Cristo. Então Cristo somente, há um caminho, somente é Cristo. Então sedes os imitadores, o pastor Robinson, como ele imita a Cristo. Sedes os imitadores, o diácono Kleber, como ele imita a Cristo. A revelação, a identidade de Cristo tem que estar sobre a nossa vida. E Cristo, ele vai dizer, alertar e dar uma promessa para a igreja de Sardes. A hora vai voando. Ele vai dizer que, portanto, ali naquela igreja, mesmo alguns tendo se desviado da cruz, mesmo alguns tendo trilhado outros caminhos como não era Cristo, não se espante. Terão pessoas que trilharão outro caminho, mas a escolha é sua. A escolha é minha, de seguir a Cristo ou não. Aqueles que permaneceram, os remanescentes, vai dizer no seu versículo 4, mas também tem algumas pessoas em Sardes que não contaminaram suas vestes, e andarão comigo com vestes brancas, porquanto são dignas disso. Voltando ao médico, para ele ser médico ele precisa praticar. E um médico, para ter uma boa reputação, digamos assim, dentro do seu ambiente, ele vai ter umas vestes diferentes. Eu tenho a plena certeza e convicção que se chegarmos nós com nossos filhos lá no hospital, e de dentro de lá, de uma sala de cirurgia, sair um médico com um chinelão de dedo, uma camiseta regata, uma bermuda larga, dando aquele espaço meio que para lá e para cá, você não vai ter a convicção de deixar o seu filho sobre a mão daquele médico. Mas se ele vir com uma roupa branca, como de costumes que o médico usa, você vai ter uma credibilidade a mais. O que eu quero dizer para você, que Cristo, no mundo espiritual, não pregando usos e costumes, falando sobre as nossas vestimentas espirituais, como estão elas diante do nosso Deus. O Senhor vem buscar um povo lavado e remido no seu sangue. O Senhor vem buscar um povo que colocarás e andarão comigo com vestes brancas, porquanto são dignas disso. O Senhor nos dará dignidade para estar com Ele, mesmo nós não sendo merecedores. Mas como eu disse, para que nós possamos andar, para que nós possamos adquirir isso,
nós precisamos abrir os nossos olhos espirituais. Estamos nós muito presos ao momento, o curto momento. Estamos nós muito preocupados com agora, como hoje. E deixamos muitas das vezes aquilo que está aos nossos olhos, estamos muito preocupados com aquilo que está às vistas dos nossos olhos. Esquecemos daquilo que nossos olhos não estão abertos, nossos olhos físicos, mas há um mundo espiritual real vivendo paralelo conosco. E Jesus Cristo ele vai dizer, através de uma parábola, que vai adentrar, junto com esse contexto de vestimento, a parábola das bodas de bodas, que está em Mateus 22, 1 a 14. Uma parábola bastante conhecida, onde todos os irmãos sabem. Que ali tinha um rei, e chamou alguns para a festa de núpcias, festa das bodas da sua filha. Mas, portanto, esses que foram chamados se recusaram a este convite. Mas, portanto, este Senhor, ele insiste e envia mais mensageiros para chamar outras pessoas. Ele diz para ir no beco, nos vieram, ele para todo canto, buscar essas pessoas, para chamar para essa festa, para essa bodas. E diante disso, diante desse cenário, nós sabemos que uma festa de casamento requer o quê? Veste diferente. São vestes bonitas. E um rei prepara um banquete de casamento para o seu filho. Mas, porém, dentro deste cenário, dentro deste contexto, um homem é encontrado sem a veste adequada e é expulso. E nós vamos ver que as vestes, elas simbolizam, dentro da nossa caminhada espiritual, o perdão e pureza. São através das nossas vestes que nós entendemos se estamos limpos ou se estamos sujos. Todos nós sabemos que o Senhor nos abençoou, que agora nós temos máquina de lavar, não precisamos sofrer tanto para lavar nossa roupa. Mas se nós passarmos o nosso dia a dia com a nossa roupa, nós iremos sujar ela com as manchas do nosso serviço. E não diferente, no mundo espiritual se assemelha um pouco. Se nós estivermos em contato com o pecado, nós teremos as nossas vestes contaminadas se nós a deixarmos que esses pecados adentrem sobre as nossas vidas. Mas o Senhor não quer que nós estejamos com as nossas vestes sujas. Por isso o Senhor lhes veio para perdoar o meu pecado e o seu pecado, para que nós tivéssemos as nossas vestes limpas novamente. E é nisso que o Senhor nos desperta esta noite, para que nós estejamos em justiça, santidade e vivemos uma preparação espiritual, pois sem ela nós não podemos participar plenamente do reino do Senhor. E infelizmente, dentro desse cenário, simbolizando o reino que virá, se o Senhor nos encontrar e nós não estivermos limpos e purificados, nós infelizmente ficaremos. E nós vamos ver que para nós termos as nossas vestes e a nossa vida, Aleluia, Senhor, Tu és maravilhoso, amado. em retidão com o Senhor, se nós tivermos a nossa vida espiritual assemelhante com o reino do Senhor, nós devemos ter a característica de Cristo. E é por isso que Cristo exorta a igreja de Sardes, aqueles que estão para voltar para a cruz. Tem uma mensagem que o Senhor Deus assentou no meu coração, forjando um caráter cristão. E dentro deste estudo, é um estudo onde o Senhor colocou no meu coração, eu aprendi muito. E para nós vermos o céu, nós deveremos se tornar uma nova criatura. Deveremos novamente se assemelhar com Cristo, se tornar a sua imagem, a sua semelhança. E dentro deste quesito, há um quesito mais importante, o qual a igreja de Sardes ela também perdeu: a mentalidade cristã. O apóstolo Paulo vai escrever em Romanos, no seu capítulo 12, no seu versículo 2, se não me falha a memória: não se conformeis com este mundo, nem o que no mundo há, mas tenham
o vosso entendimento renovado. O nosso entendimento tem que ser renovado dia após dia na palavra do Senhor. Há um homem chamado Augusto Cury, um TDAH em psiquiatria, um TDAH em inteligência emocional, um TDAH em tudo que o homem tem para oferecer. E ele vai estudar a complexidade da mente de Cristo. Augusto Cury, ele era um homem, ele mesmo diz, ateu. E ele mesmo se configura como o pior ateu. Mas quando Augusto Cury vai estudar a mentalidade de Cristo, o sobrenatural acontece e a glória de Deus é revelada sobre a vida dele. Um homem que era ateu começa a acreditar em Deus. Porque não tem como se explicar no cenário de Jesus. Jesus, ele escolheu dentre os 12 discípulos, ele escolheu as pessoas mais difíceis para lidar. Mas ele sabia que se aqueles homens entendessem e compreendessem a mentalidade dele, aqueles homens se tornariam novos homens, novas criaturas. Então, para nós vivermos como Cristo, nós temos que pensarmos como Cristo e como Cristo pensa, de uma forma simples para nós entendermos. Cristo em momento algum pensou em si mesmo. Ele se despiu de toda a majestade, ele se despiu de toda a sua glória. Ele habitou num lugar onde ele não precisava habitar, onde tinha homens e mulheres, nós totalmente pecadores. Se fez homem, sofreu dores. O profeta Isaías já ia profetizar que por suas pisaduras seríamos sarados, nós fomos sarados. Glória a Deus. E muitas das vezes nós queremos fazer só se for para nós mesmos. A igreja de Sales, ela tinha perdido a mentalidade de Cristo. Ela tinha parado de pensar como Cristo pensa. Eu sempre gosto de fazer esta auto-reflexão, porque o próprio Senhor vai dizer, fala, examine-se, pois o homem é assim mesmo. Eu sempre gosto de fazer essa auto-reflexão comigo. Quando eu me deparo com uma situação, eu penso comigo, como Cristo agiria? Como Cristo se portaria? Nós precisamos blindar a nossa mente. O apóstolo Paulo, ele vai pregar para a igreja de Efésio e diz que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra os principados, contra a potestade. Ele vai dizer para nós se revestirmos das armaduras espirituais. E uma das armaduras espirituais é o que? O capacete da salvação. Precisamos ter uma mentalidade de Cristo. Precisamos ter a nossa mente transformada. Precisamos ter uma mentalidade como o reino do Senhor quer. Se eu tiver a oportunidade de cantar o hino da água, que eu faça para o nome de Deus ser glorificado. Se eu tiver a oportunidade de falar do amor de Deus para alguém, que seja para que o reino do Senhor cresça. É tempo de nós se preocuparmos com o que o Senhor requer de nós. A palavra do Senhor vai dizer que tendo profecias, elas se cessarão. Que tendo línguas, elas se cessarão. Mas o amor, o amor, como é bom teu amor. Se nós tivermos o amor de Cristo sobre a nossa vida, as nossas vestes estarão limpas. Se nós tivermos o amor de Cristo em nosso ser, seremos e se tornaremos verdadeiramente cristãos, teremos uma mentalidade de Cristo. Calçaremos sobre os nossos pés a sandália da preparação do Evangelho, carregaremos conosco a humildade. Cristo, ele podia apontar para mim, para você e dizer, nós não somos dignos, vocês não são dignos deste amor. Mas ele da cruz, ele olha para mim, para você e diz, Pai, perdoai-nos. O perdão Cristo já nos liberou. Agora basta nós vivermos o que o Senhor Deus quer para a nossa vida. Pode se pôr sobre os seus pés. Quer viver um caminho de retidão ao Senhor, viver um caminho de espiritualidade com o Senhor. O mundo espiritual é real. Não deixe para amanhã. Amanhã pode ser muito tarde. Não deixe que as suas aflições e o seu medo te paralisem. Mas nesta noite, mergulhe
na imensidão do amor de Deus. Você está aqui porque você permaneceu. Você está aqui porque você acredita nessa palavra. Você está aqui porque você sabe que o céu existe. Você está aqui porque você sabe que de hoje para amanhã você pode partir. Mas partiremos com uma certeza: que fizemos o que Jesus queria. Não espere a oportunidade. A oportunidade o Senhor nos dá todos os dias, quando abrimos os olhos, para falar do seu amor e da sua bondade, para refletirmos a sua bondade. Mostre o Deus que você carrega consigo. Senhor, nessa noite nos alerta a tornarmos as nossas vestes brancas. Aleluia. Não te preocupe, o teu coração, o Senhor Deus diz para você. Ele te conhece desde o ventre da sua mãe. Esta palavra é para você que tem vivido tribulações, tem vivido aflição. E mesmo assim você tem insistido e não tem desistido. Não se preocupe. Vai chegar o momento, pode ser hoje, pode ser agora, de nós colocarmos as nossas vestes brancas. Aleluia. Isso diz aquele que tem as 7 chaves. Isso diz aquele que morreu na cruz do Calvário por mim e por você. Isso quem diz a você não sou eu, mas é esta palavra pura, fiel e verdadeira. Cristo está nos esperando de braços abertos. Mas enquanto Ele não vem, Ele conta comigo que você, que façamos, que transmitamos o seu amor, que falamos da espiritualidade, que falamos que o céu é real. O inferno não foi feito para nós, mas a nossa desobediência nos levará para lá. Portanto, é o tempo de nós se arrependermos. E eu preciso me arrepender todos os dias da minha vida. A palavra do Senhor vai dizer: aquele que está em pé, cuide para que não caia. Meus amados, se você vê alguém caindo, faça como o bom samaritano. Faça como Jesus, que viu aqueles dois discípulos a caminho de Emaús. Sabiam da palavra, viram a palavra, viveram a palavra, mas não aguentaram a dor, não aguentaram a tormenta, não aguentaram a pressão, a opressão que vivia Jerusalém. Mas Cristo se manifestou e seu coração voltou a arder novamente. Estenda as tuas mãos nessa noite e ore comigo, para que sobre a sua mão o Senhor dê poder e autoridade. Para que sobre a sua mão, aonde você toca, o cenário mude. O Senhor deu poder e autoridade para você. O Senhor deu poder e autoridade sobre a sua vida através dessa palavra. Aonde você tocar a partir de hoje vai ver prosperidade. Aonde estava morto vai viver novamente, seja físico ou espiritual. Tamanho da sua fé não importa. A palavra do Senhor vai dizer que ainda que seja como um grão de mostarda, você dirá que transporte o monte, sai de um lugar para o outro, ele vai. Porque nós servimos um Deus vivo. Vamos mostrar para o mundo, através da nossa vida, que o nosso Redentor vive. Cristo te chamou, Cristo te separou, Cristo te escolheu para você pregar as boas novas de salvação. Não deixe que o inimigo diga ao contrário. Você vive este reino, o reino espiritual está sobre a sua vida. Soberano Deus, Pai que estás no céu, pelo poder e autoridade, Deus, da sua palavra, a sua palavra foi pregulada nesta noite. Senhor, sobre as nossas vidas, coloca vestes brancas, sobre nossa mente, Deus, transforma, Pai, a mentalidade de Cristo. Deus, sobre as mãos estendidas, coloca poder e autoridade, Deus, aonde Ele tocar esta noite, Pai, passará a ter vida. Aonde, Pai, Ele tocar essa noite, começará a ter prosperidade, Senhor. Revela o teu reino, Pai, sobre as vidas nesta noite. Deus, os teus filhos estão aqui, Senhor, para ouvir a sua palavra. Os teus filhos, Pai, escutar a sua palavra. O mundo espiritual é real, Senhor.
Aquele, Senhor, que ainda não teve, Senhor amado, Pai querido, momento como eu vivi. Aquele que ainda não teve, Pai, uma intimidade, o apóstolo Paulo teve. Aonde, Senhor amado, Pai querido, o tamanho do seu esplendor foi tão grande que o apóstolo Paulo ficou cego. Deus, revela, Pai, a tua glória, revela, Pai, a tua majestade. Abre, Deus, os olhos espiritual, derrama, Pai, tua espiritual sobre a igreja. Pai amado, que estás no céu, aviva a tua obra. Deus, desperta-nos pelos braços do Senhor. Vai, Pai, nesta noite batizando com o Espírito Santo e com fogo. Senhor amado, Pai querido, derrama sobre os teus filhos, Pai, um novo avivamento. Derrama sobre a vida, Pai, daquele que está querendo viver, Pai, um novo, Pai amado, Pai querido, cenário sobre a terra. Deus, nesta noite, poder está descendo do céu, Pai, nesta noite. Virtude está descendo do teu Espírito Santo. E aquele, Pai, que crê nesta noite, Senhor, viverá o extraordinário do Senhor, Pai. Eu profetizo no teu santo nome, Jesus Cristo, poder. Eu profetizo, Pai, no teu santo nome, Jesus Cristo, autoridade. Eu profetizo, Pai, no teu santo nome, dom de cura. Eu profetizo no teu santo nome, Deus, dom de língua. Eu profetizo, Pai, sobre a igreja, transformando vida. Que Pai, para sul, Deus, um novo momento espiritual. Senhor, eles caminharão sobre águas. Eles profetizarão, Pai amado, Pai querido. E enfermidades, Senhor, serão curadas. Deus, eu profetizo sobre a vida, Pai amado, Pai querido, da Vila Clementina. Um novo tempo, Senhor, onde pessoas entregarão e reconhecerão, ó Pai, que somente o Senhor é Deus, Pai. Nessa noite eu oro, Deus, tendo a plena certeza e convicção que sobre, Pai, esse lugar foi lançada a semente do Evangelho. E essa semente, Deus, produzirá fruto, fruto terreno, fruto espiritual. E o teu nome, Senhor, será glorificado no meio das nações. Senhor, e olhos olharão e verão a grandeza do Senhor. Que todavia, meus irmãos, e o Senhor cresce. Que todavia, Pai amado, Pai, que das nossas vestes esteja limpo. E que nós possamos viver a totalidade da sua promessa. É que eu oro juntamente com a sua igreja. No teu santo e precioso nome, Jesus. E a tua igreja em concordância comigo diz: amém. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém.